Olá, professora! Olá, professor! Vamos falar agora sobre a novela Passando-se, de Nella Larsen, e apontar como essa obra pode ser trabalhada em sala de aula para mostrar algumas habilidades que ajudarão alunas e alunos a definirem melhor seus projetos de vida. Passando-se trata da questão da identidade. O livro mostra como o que somos é muitas vezes determinado pela forma como a sociedade nos vê, pelo lugar designado para cada um ou por padrões arbitrários, como situação econômica, gênero e raça. Vamos então às atividades para a sala de aula, que preparamos com muito carinho e dedicação para você. Vamos começar com algumas atividades voltadas para as habilidades de português e linguagens. A primeira atividade de pré-leitura trata de questões profundas, como identidade e racismo, com recursos leves e que fazem sucesso entre os jovens. Esse é um assunto que certamente vai engajar os jovens, que nessa fase da vida moldam a identidade a partir do diálogo. Estimule os educandos a refletir sobre quanto do que somos é definido, não por nossa individualidade, mas pela visão que os outros têm de nós. E também sobre o que podemos fazer para reagir a essa pressão, para que cada um se torne o que quiser ser. Os alunos vão refletir e apresentar como veem a si mesmos e como são vistos pelos outros, pelos pais, colegas, professores e sociedade. Peça que os educandos se expressem usando ferramentas digitais, de preferência com as linguagens populares, como vídeos, TikTok, Stories ou memes. Lembre-se, o humor é um atalho para a reflexão. O resultado será uma reflexão sobre o processo identitário, onde os estudantes vão adquirir consciência sobre sua relação com a sociedade e estarão melhor capacitados a identificar e superar o preconceito. Agora vamos a uma atividade que pode ser desenvolvida em paralelo à leitura. Nosso objetivo é conscientizar sobre os elementos extrínsecos da narrativa, como o contexto sócio-histórico de circulação. Também vamos estimulá-los a detectar as relações entre obras de diferentes autores e épocas. A partir de uma passagem do Velho Testamento, citada pela personagem Claire, vamos em seguida explorar o texto original e as sucessivas interpretações e adaptações na literatura e nas artes plásticas e também as distorções que tentaram usar a passagem bíblica para sustentar ideologias opressivas e o preconceito. Essa percepção capacitará os alunos a uma discussão sobre a pós-verdade e as fake news. Agora partimos para a atividade de pós-leitura. É hora de convidar alunas e alunos a refletirem sobre a variação linguística com algumas expressões que se repetem ao longo do livro, com contextos e significados bem diferentes, de acordo com o grupo social onde são empregadas. Depois de discutir a natureza dinâmica da língua e de investigar o fenômeno das variações a partir do contexto histórico e social, é hora de abordar uma questão que afeta muitos de nossos jovens: o preconceito linguístico. A partir das questões propostas no Manual do Professor, os alunos estarão prontos para debater a contraposição entre a variação linguística de prestígio e as estigmatizadas, o falar certo e o falar identitário. Agora é hora das atividades relacionadas a outros campos do saber. Aqui a atividade de pré-leitura se entrelaça com a antropologia, história e filosofia. Vamos estudar alguns dos mais importantes documentos que garantem a igualdade entre todos os seres humanos. Também vamos mostrar como a lei, ao longo da história, permitiu que uma pessoa tivesse menos direito que a outra só por conta da cor da sua pele. Os alunos vão retraçar o processo histórico nas Américas no contexto da exclusão dos afrodescendentes. Dessa forma, vamos engajar os educandos na solução de problemas coletivos, fomentando princípios éticos e democráticos, princípios para se aprender na escola e usar na vida. Alunas e alunos poderão construir uma linha do tempo sobre igualdade e desigualdade. Eles podem fazer isso colocando em ordem cronológica uma série de documentos legais, alguns deles fornecidos pelo manual e outros pesquisados por eles mesmos.
A linha do tempo poderá ser apresentada como um cartaz ou com recursos digitais, como vídeos e PowerPoint. Ela vai evidenciar a contradição entre os grandes documentos da humanidade, como a Declaração do Homem e do Cidadão, e algumas posturas que tentaram legitimar o preconceito. Isso dará as bases para a discussão ética, com fundamentos para o desenvolvimento dos alunos como cidadãos. Para atividades de leitura, vamos empregar habilidades de ciências sociais, história e matemática. Vamos apresentar para a análise dos alunos dados estatísticos da composição racial brasileira que, ao longo dos últimos anos, teve a autodeclaração como critério do IBGE para raça ou cor. Em outras palavras, cabe ao recenseado dizer se é preto, branco, pardo ou qualquer outra designação. Vamos perceber e analisar como a cada ano aumenta a parcela da população que se define como preta. Ao estimular a interpretação dos alunos para esse fenômeno, vamos explorar com eles suas implicações econômicas, sociais e morais. Ao fim da leitura do livro, vamos retomar as estatísticas e interpretações sobre identidade racial no Brasil e acrescentar um componente à análise. Evidenciadas as disparidades de renda, desemprego e escolaridade entre brancos e não brancos no Brasil, vamos pedir aos alunos que estabeleçam correlações entre esses indicadores, com vistas a apresentarem reflexões e propostas para reduzir ou anular as diferenças e tornar o Brasil menos desigual. E por fim, na pós-leitura, vamos mostrar como os temas de Passando-se conversam com outras obras de arte e com questões sociais de hoje em dia. Conhecer melhor o contexto dessa obra e relacionar o que lemos com nossa vida e nossos problemas deixa a leitura mais rica e gratificante. Em Passando-se, vemos personagens deslocadas na sociedade por não serem nem brancas nem negras. Nos Estados Unidos de 1920, não havia lugar para gente nessa situação, tanto que a legislação, em certos estados, proibia o casamento de pessoas de raças diferentes. Ainda que a Constituição dos Estados Unidos estabelecesse a igualdade entre todos os homens, algumas legislações regionais, conhecidas como leis Jim Crow, legitimavam a segregação, com escolas, restaurantes e meios de transporte apartados entre brancos e pessoas de cor. Nella Larsen descreve em seu livro o ambiente do Harlem, onde morava a elite negra de Nova York durante um movimento intelectual de afirmação dos negros por meio da arte, a renascença do Harlem. Embora seja rejeitada por seus pares à época, Nella Larsen é hoje considerada um dos expoentes desse movimento. Esta obra e atividades propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa, previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Obrigada por assistir e até mais!